barreiras da produção musical, isso sem sombras de dúvidas. Pensando nisso, eu vou mostrar para vocês um compressor que é muito fácil de você utilizar, que você vai conseguir resultados surpreendentes mesmo que você não entenda muito bem como funcionam os parâmetros básicos de um compressor. E o melhor, sem custo nenhum. Quer saber que compressor é esse e como utilizar ele? Vem comigo! É o King! Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje. Como dito, vou mostrar para vocês um compressor muito fácil de utilizar e ele é o LA da Analog Obsession, um compressor gratuito e ele simula o clássico compressor LA2A. Existem vários fabricantes que fazem esse compressor, eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre esse tipo de compressor, só que eu tô atualizando ele, trazendo essa versão da LA, que é uma versão gratuita e tem umas peculiaridades diferentes das outras. Eu vou mostrar tudinho para vocês sem enrolações. Mas antes da gente começar o vídeo, eu preciso da sua atenção rapidinho que eu quero falar uma coisinha com você e eu prometo que eu não vou demorar. Se você não sabe, além dos atendimentos particulares, eu tenho um curso em aberto que é o chamado Mixando Vocal Sem Segredos. Nesse curso eu mostro várias técnicas, desde o básico até o avançado, sobre mixagem de voz. Então se você quer dar um upgrade na qualidade das suas músicas, você precisa conhecer esse curso, que com certeza vai te ajudar muito. E aproveitando o tema desse vídeo, que é compressor, nesse curso eu tenho uma aula só explicando os parâmetros do compressor, utilizando imagens ilustrativas, tá bem interessante. Tem aulas também de edição e afinação com Melodyne e Autotune, tem aula de equalização, tem técnicas, dicas e truques, e além de tudo isso ainda tem acesso a um workshop de teoria musical para beatmakers muito completo também, tá? Gostaria de falar que a gente está com um preço imperdível, você precisa conferir, dá uma olhada aí na descrição, acessa o link para saber mais. Se eu fosse você, eu aproveitava esse preço aí. Então galera, esse aqui é o compressor LA. Ele já é mais amigável do que muitos compressores que a gente vê por aí, tá? Eu vou mostrar e dizer para vocês o que cada parâmetro desse aqui faz. Primeiramente, eu vou ensinar como é que a gente usa de fato esse compressor. Vamos pro prático, tá? Porque ele é muito simples. Ele só tem basicamente dois botões de ação, vamos dizer assim, que é o Peak Reduction e o Gain. O Peak Reduction, ele é o quanto de compressão vai ter, tá? Então, quanto mais Peak Reduction, mais compressão vai ter na sua música, tá? Ele já tem um valor de ataque e release automático, ele tem um ataque até rápido e um release meio lento, a gente pode dizer assim. Então ele é ideal para controle de dinâmica. Ele não é um compressor que achata muito, mas também não é um compressor de tudo transparente. Ele é bem característico e para controle de dinâmica, tá? Vamos ligar ele aqui, ó. Tá atuando um pouquinho. Vocês vão ver que quanto mais desse botão eu girar, mais o ponteirinho vai comprimir, tá? Olha lá. Como eu falei para vocês, o ataque e o release dele, ele tem esse formato de ser um ataque um pouco mais rápido e o release um pouco mais lento. Muito lento, o ataque e o release dele vai se comportar de uma forma. Se você tiver um sinal muito rápido, o ataque e o release ele vai se comprimir muitos dBs. Ah, vai comprimir 10 dB ali. Não é muito ponteiro, né? Não dá tempo dele voltar. Então o compressor ele não tem descanso, ele fica o tempo inteiro comprimindo, compressão atrás de compressão. Aí sim não fica não soa tão bem, ó. Tá vendo? Como dito, esse compressor ele funciona muito para controle de dinâmica e numa escala um pouco menor. Não pode ser uma dinâmica muito alta, porque senão você vai ter que comprimir muito e você vai correr esse problema que eu acabei de falar para vocês. Ó, achei ótimo por aqui, ó. Tá? Tô comprimindo cerca de 3 a 5 dB, tá ok? Agora, o gain é o que vai controlar a saída, porque vocês perceberam que o volume, né, ele abaixou um pouco, porque a gente comprimiu 3 dB, então o som ele abaixou. Ó, como era alto. Legal. O som, ele naturalmente já tem essa estética de... parece que ele está sendo mastigado.
tá? Mas eu não tô querendo tirar isso, porque isso é característica do som. Mas percebam como que o som como um todo ele já ficou mais encorpado, né? Os transientes mais baixos já vieram um pouco mais pra cima. E ó como é que já ficou mais interessante, ó. Vamos ver antes, ó. Antes. Depois. Bem interessante, né? E isso, basicamente, com esses dois controles aqui, a gente já aplicou a compressão. Coisa que se fosse um outro compressor, a gente já tem que configurar ataque, release, rate, threshold. Aqui, a gente já tem meio que tudo pré-definido e com uma leitura muito interessante, né? Por ele ser um compressor óptico, ele simula a leitura de um compressor óptico, que seria através de uma luz. A intensidade da luz é o sinal da onda. Então, ele é muito bacana. Aqui a gente tem o controle de mix. Esse controle aqui, ele é para a gente fazer uma compressão paralela, simplesmente isso. Você pode não utilizar 100% da compressão, a gente pode utilizar parte do sinal comprimido e parte do sinal sem compressão. Aí a gente consegue uma estética bem interessante, ó. Coro mulher, tapa na raba, eu sei que tu quer, eu sei que tu quer. Tapa na raba, eu sei que tu quer. É coro mulher, yeah. Não sei se vocês repararam, né? A voz, ela vem mais pra frente. A garganta, parece que a gente escuta melhor, né? As coisas, elas soam um pouquinho mais abertas. Isso porque a gente fez uma compressão paralela aqui, tá? E trouxe essa sensação. Bom, agora eu vou voltar aqui pra esse carinha, porque eu acho que fica mais fácil a gente escutar outras coisas. Aqui a gente tem um botão Limit. Esse botão aqui, ele muda o rate. O rate é a intensidade com que o compressor vai atuar. Por padrão, o 2A normalmente ele trabalha com um ratio 4:1. Tem uma fabricante ou outra que pode variar isso, mas normalmente é 4:1. E o limit, ele passa a ser 12:1, se eu não me engano, tá? Isso é muito, varia de acordo com o fabricante, mas vamos escutar. Ó, antes ele tava comprimindo de 3 a 5, com o limite ligado ele já comprime lá pro 7, ó. Ele comprime de 7 a 5, tá? Então aumenta um pouco, a compressão fica mais forte. Se você precisar controlar mais a dinâmica, botou um pouquinho de peak reduction, controlou, mas ainda quer mais forte, quer controlar mais. Aí você ativa esse botão limit. O power é só o on e off, você liga e desliga esse plugin. Aqui a gente tem uma coisa interessante, que ele fica aqui pro lado desses carinhas aqui, mas ele não tem a ver com esses caras não, ele tem mais a ver com a leitura como um todo. Esse aqui, digamos assim, que é a sensibilidade com que o plugin vai entender os agudos. Vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. Por que ele ficou mais do agudo? É como se você colocasse um filtro, vou mostrar aqui, ó, no sinal, tá? Aí a leitura dele vai ser diferente, só que esse filtro a gente não aplica no som, você só aplica na compressão, tá? É como se você fizesse esse filtro aqui para o compressor entender, fazer a leitura, mas depois você tira o filtro. É um pouco complexo, mas acho que deu para entender, né? Esse filtro a gente só aplica na leitura da compressão. É como se a gente colocasse esse filtro só no que o compressor está escutando, não no som. Então, assim, pra gente soa um pouquinho mais fechado, mas a gente não tá equalizando, a gente não tá tirando o brilho de nada. Ó. É só porque aqui ele tá comprimindo menos, aqui ele comprime mais porque a gente mudou a sensibilidade do compressor aos agudos, tá? Ó. Ele comprime mais. Na prática, a gente utiliza isso aqui como? Como vocês viram aqui. Ainda tá um pouco... tá brilhando demais. E a gente utiliza isso aqui para fechar um pouquinho, utilizando a compressão. Mas lembrando que aqui a gente não tá tirando frequências, tá bom? A gente só tá mudando um pouco como que o compressor vai escutar o som que tá entrando nele. Deu para sacar? Então, aí aqui a gente já vai partir para um outro bloco do compressor, tá? Que é a parte de sidechain. Esse compressor... o clássico, o LA2A, não tinha sidechain. O CLA da Waves também não tem. O da Slate Digital, que eu esqueci o nome, também não tem. Então, é um diferencial que esse cara aqui tem, que é o sidechain. Sidechain nada mais é do que a gente utilizar um outro som como gatilho para o compressor ativar. Nesse momento, quem é que está ativando o compressor? O som que ele tá, né? Que é esse synth.
só que a gente pode utilizar outro som para servir como gatilho para o compressor atuar. Assim, isso não faz tanto sentido num compressor como o LA2A, com a proposta dele, e como ele era e como ele é usado, digamos assim. Mas tá aqui. Eu não vou explicar para vocês como que a gente vai utilizar o sidechain, porque aí é um pouco mais complexo, teria que fazer um vídeo só explicando como é que funciona o sidechain com plugins externos dentro do Ableton e no FL. Mas ele tem essa função aqui, basta a gente ligar, ó, se a gente ligar, ó, ele nem lê mais, porque ele está esperando o gatilho, né? Ele está esperando eu mandar algum som aqui para o input dele, para ele atuar de acordo com o outro som, tá? Mas eu vou explicar só para a gente terminar aqui, só para não ficar em branco, eu vou explicar o que essas coisas aqui fazem. O HPF, ele faz exatamente o que o HF, que é o High Filter, faz, só que na leitura dos graves dessa vez. É isso aqui, ó. Tá? É como se você filtrasse os graves, é a sensibilidade de grave. Você tira a leitura dos graves. Quando que a gente utiliza isso? Vamos supor que você tem um sample que já tem um baixo junto. E você quer utilizar o LA, você quer comprimir, só que você acha que o baixo já está bem comprimido, o baixo, a parte grave do sample já está comprimido, só o médio e o agudo que não está comprimido. Então o que você faz? Você coloca um filtro aqui, ó, corta até onde você acha que já está ok, e você vai tirar a sensibilidade do compressor naquela região grave, porque normalmente o grave ele é alto, né? Então se você tem um grave, normalmente quem vai ditar a onda sonora que está entrando, ele vai se adaptando, a gente tem que ter esse certo tipo de cuidado para o release dele mediante o nosso controle de frequências. É um pouco complexo isso, mas eu acho que tá dando para entender legal. E aqui no MF a gente tem algo parecido. O MF e o MG, eles vão trabalhar juntos. O MF, você vai escolher ali entre 500 Hz ou 10.000 Hz, né? Uma frequência para ele valorizar, tá? Então, ó, é como se você pegasse assim, ó. Eu aumentei 6 dB de 500 Hz. Ele vai fazer isso aqui, ó. 500 Hz vai aumentar 6 dB, olha lá, 6 dB de 500 Hz aproximadamente. Então, é isso aqui que ele vai fazer. Se eu botar um high filter aqui em... vamos fingir que aqui é 250. Então, com esses dois parâmetros eu criei como se fosse essa equalização aqui. Mas lembrando, é muito importante vocês entenderem isso, eu não estou equalizando nada do som. A gente só está equalizando o que o compressor está ouvindo. Como o compressor está ouvindo o som assim, ó. Assim. Como ele está escutando assim, os parâmetros de ataque e release dele vão ser calculados a partir do que ele está escutando. Então ele vai aplicar a compressão de acordo com o que ele está ouvindo em cima do som original. Tá dando pra entender? É um pouco complexo, como eu falei, mas é isso, tá, galera? Então, esse é, de fato, uma explicação 100% aí do compressor que simula o LA2A. Nesse caso aqui, a gente utilizou o LA da Analog Obsession, que é um excelente compressor. Eu gosto bastante dele, ele tem uma sonoridade muito boa, ele é bem fiel. E a gente destrinchou ele do avesso. Vários parâmetros desses aqui que eu expliquei para vocês vão ver em outros compressores. Se você não fez isso ainda, por favor, dá um like nesse vídeo. Se você assistiu até o final, se você gostou, se eu te ajudei, não saia daqui sem deixar o like. E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você não é novo, mas também não é inscrito, você é um vacilão, então se inscreve aqui, beleza? Eu espero ter ajudado com isso, galera. Conto muito com a colaboração de vocês. E até a próxima. Fui!